Nós achamos que entendemos bem o mundo, mas os animais são seres que estão além da nossa compreensão. E no vídeo de hoje vamos contar duas histórias incríveis de animais que desafiaram a ciência. Você é um super curioso? Então já deixa seu like e bora pro vídeo. O leopardo e a vaca. É estranho pensar que existem muitos brasileiros que nunca viram uma vaca na vida, pois no Brasil existem mais de 200 milhões desses animais, o que é cerca de 20% da população bovina mundial. Sabia dessa? As vacas são animais fantásticos, pois são consideradas mais inteligentes até que os cachorros. Mas não só isso, elas também são seres muito sentimentais e até choram quando estão tristes. Um exemplo de emoção e empatia de uma vaca aconteceu na Índia no ano de 2001. Leopardos são predadores velozes e muito habilidosos, pois sabem subir em árvores bem melhor que os gatos e podem correr mais que um tigre. Em uma aldeia indiana, os moradores começaram a notar vestígios desse animal, como pegadas, por exemplo. Mas seus cães e gatos começaram a desaparecer em massa. Por isso, acionaram a Força Ambiental do estado. Eles elaboraram uma emboscada e capturaram o animal. Era uma fêmea que foi catalogada e examinada. Ela estava ótima e, por isso, foi mandada para a floresta. No mesmo dia, tudo sem muitos problemas. Agora a aldeia estava tranquila. Bem, era o que pensavam, pois cerca de um mês depois, novas aparições de leopardo foram relatadas. No entanto, este era bem menor e mais jovem. Era o filhote da fêmea que tinha sido capturada e todas as pessoas estavam incrédulas, pensando em como ele tinha sobrevivido sem o leito da mãe. Dessa vez, os cachorros e os gatos não estavam desaparecendo, pois o que o leopardo fazia era surpreendente. Um morador de uma fazenda da região tinha muitos animais, incluindo uma vaca, que tinha acabado de dar luz a um bezerro muito alegre. Para proteger os bezerros do leopardo, o fazendeiro os colocava dentro de um celeiro durante a noite, para que ficassem longe dos perigos e ficassem aquecidos. O homem saiu para fazer a última ronda da noite e ver como seus animais estavam. Mas quando foi ver sua vaca, nem pôde acreditar no que via. O temido leopardo estava lá, ao lado da vaca. O homem ficou paralisado e demorou a entender o que estava acontecendo. Ela havia acolhido como um de seus filhos e amamentou o felino. Foi assim que ele sobreviveu todo esse tempo sem sua mãe de sangue. O fazendeiro contou para os outros aldeões, mas é uma história difícil de acreditar. Alguns meses se passaram sem que o homem conseguisse provar a amizade entre os dois. Mas um dia, o felino finalmente voltou para visitar sua mãe vaca. E o dono não perdeu tempo e registrou esse momento para provar sua história. Todos os outros animais tentavam fugir com medo do felino, menos a vaquinha, que passava as noites esperando pelo seu amigo. O fazendeiro ficou muito famoso e todos queriam um registro das novas celebridades da aldeia. Ninguém tinha algo contra o animal, mas aquele não era o lugar ideal para um leopardo viver. Então, novamente, chamaram os ambientalistas para cuidar do animal e enviá-lo para o mesmo lugar onde a sua mãe estava. Mas capturá-lo não foi tão fácil quanto se imaginava, pois ele teimosamente se recusou a ir embora. Um pequeno bode foi usado de isca, mas não funcionou porque o leopardo não o atacou. Resolveram então usar dardos como sedativo, mas novamente o animal fugiu. O felino se escondeu e não foi capturado, mas sempre ia visitar a vaca e depois sumia por vários dias ou meses. Os especialistas disseram que a amizade só foi possível porque o pequeno leopardo era muito novo quando conheceu sua ama de leite, antes de seus instintos selvagens crescerem realmente. A vaca, por outro lado, nunca havia conhecido um pequeno leopardo, por isso não o levou como uma ameaça, ainda mais com o seu bezerro longe. A última vez que o leopardo foi visto realmente foi no ano de 2004.
mas os moradores acreditam que ele nunca parou de visitar a vaca. Por fim, o fazendeiro relatou para um jornal da região: esta é realmente uma amizade incrível entre um predador feroz e uma potencial presa. Os animais são capazes de coisas realmente inacreditáveis. Lobo salva vidas. Os animais têm uma verdadeira conexão com a natureza e são capazes de sentir coisas que nem o mais estudioso dos humanos seria capaz. Os cães pressentem perigos que nós muitas vezes não conseguimos enxergar e avisa antes que algo terrível aconteça. Mesmo sabendo disso, as pessoas ainda insistem em não dar atenção aos sinais dos cães, como o protagonista desta história. Matt era um guarda florestal de 24 anos de idade. Ele amava a floresta e os animais. Em um dia comum, o rapaz foi fazer sua ronda pela floresta, mas não sabia que por causa daquele dia, 3 vidas seriam salvas. No meio do caminho, Matt encontrou um pequeno filhote de lobo, que provavelmente se perdeu de sua mãe. Ele estava preso em uma armadilha e não conseguia se desvencilhar. Ele chorava muito e Matt estava com muita pena do pequeno lobo e libertou o filhote sem pensar 2 vezes. Ele o libertou, mas não queria levá-lo. Afinal, ele era um lobo selvagem, por isso se virou de costas e começou a andar. Mas o lobinho continuava chorando de dor e não queria ficar sozinho de novo. Isso cortou o coração de Matt, que decidiu levar o filhote para sua casa. Mary era namorada de Matt e ficou feliz com a chegada do novo membro da família, mas o que eles não sabiam é que ele não seria o mais novo por muito tempo. O lobo recebeu o nome de Rufus e foi muito bem cuidado pelo casal e logo melhorou de seus ferimentos. Os dois se amavam muito e estavam planejando se casar no ano seguinte, mas os planos tiveram que ser adiantados 2 meses depois da chegada de Rufus, pois agora Mary estava grávida e eles teriam um filho e nada no mundo poderia ter deixado Matt mais feliz. Os meses foram passando, a barriga de Mary crescendo e Rufus já era grande. Tudo parecia ótimo, até que algo terrível aconteceu. Estava no inverno e o dia era extremamente frio. Mary então fechou as janelas e acendeu a lareira para se aquecer. Ela estava com 8 meses de gestação e o médico recomendou que descansasse o máximo possível. Por isso, ela foi para a cama dormir. Quando Matt voltou para casa, ele encontrou sua esposa inconsciente. Ele a levou para o hospital, mas infelizmente era tarde demais para ajudar, pois o monóxido de carbono em excesso é venenoso. Matt ficou devastado de tristeza. O funeral foi em sua casa e ele se sentou ao lado do corpo e começou a chorar. Rufus ouviu e foi até o dono confortá-lo. Mas de repente, o lobo surpreendeu seu dono. Rufus pulou sobre a mulher e começou a lamber sua mão desesperadamente. Matt sentiu muita raiva e colocou uma corrente no animal para que ele não entrasse mais em casa. Mas o lobo continuava a atormentar com seu uivo. Eles enterraram Mary no cemitério da cidadezinha que não ficava muito longe da casa de Matt. O jovem viúvo chorava muito pela sua mulher e filho. E Rufus estava incomodando muito. Ele saiu e soltou o cão para que fosse embora de vez. O lobo imediatamente saiu em disparada em direção ao cemitério, mas Matt nem se importou com ele e foi para a cama. Na mesma noite, ele voltou ao cemitério, pois não suportava a saudade que estava sentindo. Chegando lá, ele viu algo que nem poderia acreditar. Rufus tinha cavado o túmulo de Mary. Matt correu para perto do lobo e não conseguiu fazer nada além de olhar para o caixão em meio à terra e à neve. Depois de alguns momentos em choque, o homem ouviu um som vindo lá de baixo. Ele ficou assustado, mas o som era persistente e ele começou a tirar o resto da terra que faltava. Ele abriu o caixão e viu que Mary estava pedindo por ajuda. Mas como isso era possível? Ele pensou.
ele a levou novamente para o hospital e, para surpresa dos médicos, tanto Mary quanto seu bebê estavam vivos e iam ficar bem. A medicina ainda não foi capaz de explicar como exatamente isso aconteceu. O único fato concreto é que Rufus salvou 2 vidas naquele dia, tudo graças à sua persistência. A amizade entre homem e cão é muito mais antiga do que se pode imaginar, e se você gostou desse vídeo, com certeza vai se emocionar com este em que um homem vê algo na lama, mas quando olha mais de perto, percebe o que é. Ficou super curioso? É só clicar no vídeo que está aparecendo na sua tela, que nos encontramos por lá.